Nas décadas de 70 e início da década de 80, houve o chamado, conhecido, popularizado como Cannibal Boom, que era simplesmente um amontanhado de filmes sobre canibais. Os diretores, tacavam ali o povo no meio da mata, faziam aí esses filmes muitas vezes extremos, muito violento, cheio de sangue. Já falei de alguns aqui no canal, como Holocausto Canibal e Cannibal Ferox, né? Inclusive esse filme aqui, Eaten Alive, ou do original Mangiati Vivi, sim, porque é um filme italiano dirigido pelo italiano Umberto Lenzi, que também é o mesmo diretor de Cannibal Ferox, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Don't drink it, it's drug. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Eaten Alive. Esse terror italiano de 1980, também conhecido aqui no Brasil como Devorado Vivo ou Vivos Serão Devorados. Dirigido pelo também italiano Umberto Lenzi, que dirigiu ou iria dirigir e lançar em 1981 Cannibal Ferox, que é outro filme desse Cannibal Boom. E que, digamos assim, o Eaten Alive, o Cannibal Ferox, companhia, né, o Holocausto Canibal, que a gente sempre menciona lá do Ruggero Deodato, também italiano, ele traz o pacote todo junto ali do Cannibal Boom, que é o quê? É gore, é sangue, é o povo sem roupa, é abuso, é ali uma coisinha que é bastante delicada pra gente, né, a questão dos animais que o povo mata. Eaten Alive, ele faz isso, acho que umas 4 vezes, pelo menos, e aí é mais violência e repete, e vai repetindo. Ele traz isso diversas vezes, não à toa. O filme, na época, né, início da década de 80, coisa e tal, foi censurado ou proibido em diversos países, tanto é que na capa ali, escancarada de Eaten Alive, tinha lá, proibido em 38 países. E isso era uma forma de marketing, mais uma vez reproduzido por vários desses filmes aqui. E com essa característica, digamos, inusitada, porém bastante comum naquela época, tá? Você vê, o filme é de produção italiana, dirigido por um italiano, muitos italianos envolvidos, porém gravado em inglês, né? Ali, pessoal, para ganhar o mundo ali. E você pode ajudar o Refúgio Cult a não ganhar o mundo, mas ganhar o seu coração sendo membro do Refúgio Cult. Ah, Lucas, isso é besteira. Não é, você sabe por quê? Porque ajuda demais o canal a continuar, fortalece a nossa comunidade e você tem acesso a vários benefícios, live exclusiva, conteúdo exclusivo, participação de enquetes, entre outras novidades aqui no link na descrição. Eaten Alive se passa ali, começa, melhor dizendo, em Nova York. Temos a Sheila. Sheila tá procurando Diana, sua irmã que desapareceu, se escafedeu-se. Ela vai lá nas autoridades e coisa e tal, a gente recebeu aqui umas fitas, aí tem umas gravações, um pseudo found footage ali rapidinho, mostrando que Diana tá numa espécie de culto, seita, lá na Nova Guiné, liderado por um tal de Jonas, melhor dizendo, e aqui eu já abro um parêntese, porque claramente o Umberto Lenzi, que é o diretor e também roteirista de Eaten Alive, se baseou demais em Jonestown, do Jim Jones, aquela seita, aquele culto que deixou vários mortos lá em 1978. Então, estava muito fresca essa história, essa tragédia, né? Então, digamos que esse Eaten Alive, ele faz uma mistura entre a história real de Jonestown com o canibal, o holocausto canibal da vida. Nisso, Sheila vai desesperada lá para Nova Guiné, atrás da irmã, com medo ali, temendo pela vida da irmã. Ela encontra Mark, que é um aventureiro, que vai ser o guia turístico, e meu amigo, apenas os dois, vão ali pro meio dessa mata, tentando achar essa mulher numa seita ali, numa região que eles dizem, tem muito canibal, tem vários perigos, mas mesmo assim os dois vão ali, com a cara, com a coragem,
Por que não? Depois de trancos e barrancos, sim, eles conseguem encontrar ali a Diana, a irmã da Sheila, mas naquele culto, naquela seita, né, com métodos bastante questionáveis ali pro tal do Jonas, né? O cara ali, eles já se deparam com rituais bastante pesados ali, muitas vezes direcionados às mulheres. E além daquele pessoal, né, você tem os homens brancos, você tem esse Jonas tentando ali impor, né, a religião dele, a fé dele, os dogmas dele, nos nativos, nos indígenas, porém tem outras tribos ali ao redor que não fazem parte daquela seita, daquele culto, que são os canibais, e que a qualquer momento, ó, dê um passinho ali fora da região, pode dar muito ruim. Who are you? Calm down. There's nothing to worry about. Eu vou começar pelo que me agrada e o que eu acho interessante, tanto nesse filme quanto em vários filmes do Cannibal Boom, né? Que é essa crueza como esses filmes são filmados. O Umberto Lenzi não faz diferente, né? Ele traz dessa essência simples ali, dessa direção até muitas vezes desengonçada, com ângulos completamente irregulares, né? Com aquela imagem mais granulada. Isso traz, ou melhor dizendo, enfatiza a brutalidade que o filme vai passar no decorrer da sua narrativa, né? Eu acho que essa proposta, inclusive, que ele traz de Jonestown, né, do culto religioso, levando ali, impondo como uma nova seita, uma coisa meio Marlon Brando ali no Apocalipse Sinal, daquele cara meio maluco no meio do mato, né? E ali vira um território completamente nocivo para aquelas pessoas que chegam de fora, né, para resgatar a Diana. Eu acho esse conceito, essa ideia interessante e é assustador, né? Você pensar nos protagonistas isolados, perdidos no meio da floresta com um monte de maluco, inclusive a galera, os canibais, porque os canibais, eles estavam lá na deles, né? As tribos ali, os povos, eles estavam de boa vivendo ali, né? E aí chega o homem branco e faz aquela bagunça e a carnificina também vai rolar. E bem, né, são pontos muito conhecidos desses filmes que o choque muitas vezes não é só de gente morrendo e tal, eles pegavam, ó, tem um jacarezinho, jacaré, ele se esfola ali mesmo, mostrando tudo, né? Às vezes você acha que você tá vendo um live action de Pokémon antes de Pokémon existir, porque eles botam umas 3 vezes, pelo menos, animais confrontando entre si, né? Um rato com a cobra, uma cobra com a águia, né? E fica mostrando. Então isso é muitas vezes pelo fator de choque, de polêmica, né? Felizmente a gente tem um controle, eu sempre gosto de ressaltar isso, um controle muito maior atualmente. Aquilo era outra época, mas, né, essa crueldade animal para o nosso mero prazer é uma coisa que eu particularmente, é uma opinião minha, acho completamente ridículo, tá? Agora, quando a gente vai para o escopo do filme, se tratando da violência humana, e sim, o gore, né, as vísceras e coisa e tal, rola solto, né, direto aqui nesse filme, eu acho meio plástico, né? Olha só que ironia. Quando existe a coisa fake, de mentirinha, graças a Deus, eu acho que em comparação, inclusive, a outros filmes desse movimento, desse subgênero canibal, né? Eu acho que vários desses momentos são meio prejudicados por essa plasticidade, né? Você tem ali o meio de uma floresta, você tem ali o pessoal, mas a maquiagem, as próteses, muitas vezes deixam a desejar. E eu acho que a execução, tanto em termos de direção, quanto em termos de como a direção vai contar aquela narrativa, ela também é algo que falha muitas vezes. Você tem o conceito, você tem o líder da seita, Jonas, loucão, imprevisível, você tem ali os rituais, você tem vários personagens, várias coisas acontecendo, e às vezes parece que o filme fica fazendo um malabarismo meio perdido, meio desengonçado, para conseguir sintetizar a ameaça que aqueles personagens estão passando. Mas aí ele vai tapar esses buracos narrativos, ou, mais uma vez, por uma direção mais desengonçada, meio crua até demais, com o quê?
o choque, com a brutalidade, a violência, né? Inclusive, naquela época, esses filmes, né? Pegava a mulher e, meu amigo, aí era uma violência exacerbada. E nesse aqui é exagerada nesse ponto, no nível, né, que pega ali como objeto e coisa e tal, estraçalha, e é um negócio bem ali pouco equilibrado. Sem contar que, inevitavelmente, tem umas cenas que não tem como você não tirar uma risadinha, porque eles botam ali uns caras, inclusive uns caras brancos também, caracterizados como indígenas, que os caras, pra parecer mais, botavam uma perucona preta e parecendo um membro do Massacration, por exemplo. Ah, inclusive, falando em Holocausto Canibal, o protagonista desse filme é o Robert Kerman, tá? Que também é protagonista lá do Holocausto Canibal, faz o papel do professor, até isso, né? No mesmo ano, o cara tava ali imperando nas obras canibalísticas. E eu vou te falar que, pra mim, ele é o melhorzinho aqui no filme. Claro, ele faz um cara mais canastrão e tal, aventureiro e etc. Mas a Janet Agron, que faz a Sheila, e a Paola Senatore, que faz a Diana, elas estavam ali pra pagar umas continhas mesmo, porque muitas vezes parecia até uma má vontade ali, o elenco não ajuda muito, não fortalece muito as fragilidades de roteiro que o filme tem, por exemplo. Então, basicamente, é assim, Eaten Alive é um filme que resume esse Cannibal Boom, que traz ali questões de lavagem cerebral, dominação e violência, mesmo que trabalhando isso de uma maneira, né, muito mais superficial e indo, né, se apoiando quase que completamente pelo choque. Eu dou uma nota 5 pro filme, né? É muita gente que às vezes admira muito, né, esses filmes e tal. Eu sempre sou um curioso, né, um entusiasta ali de assistir, de ir atrás, de pesquisar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, mesmo a gente sabendo que é um produto da sua época, que estava naquele recorte, ainda assim, olhando lá, mais com o olhar da década de 80, são filmes que eu acho que até por uma noção de cinema de guerrilha, no meio da mata, ele acaba perdendo força em algumas questões mais fundamentais do cinema, mas ainda assim não deixam de ser obras desafiadoras, obras que, né, acabam mexendo com você, seja pelo nojo, pelo gore, ou pelas escolhas altamente duvidosas aí de moral e ética, né? Você vê lá o negócio dos bichos, por exemplo, mas que, como obra cinematográfica mesmo, acaba, sim, deixando a desejar. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. You are not like Jonas and the others. You must be free. Sheilinha e Marquinhos, nossos protagonistas, estão no meio da mata atrás da Diana. Eles passam a ver, quanto mais eles vão se aprofundando ali naquela floresta, né? Eles vão se deparando com cenas nada agradáveis, como a de um grupo de canibais, ó, matando ali uma moça e catando ali os pedaços numa cena bem gráfica. E o mais engraçado é que o casal de protagonistas, pensando que vai dar ruim, a Sheila falando, ih, meu amigo, não vou poder me candidatar mais pro El Chan, fala assim, ó, pode ser que a gente não tenha o dia de amanhã. E aí eles interagem, eles, né, fazem aquelas carícias, mas o dia de amanhã chega e eles continuam a jornada deles, eles só estavam querendo se pegar mesmo. Bem, enfim, chegam lá na tal da seita do Jonas com o pessoal, aí era gente nativa da região, junto com os brancos lá, o pessoal fazendo, né, as suas imposições com rituais poucos tradicionais, como por exemplo de uma moça ali que eles botam no meio de uma pedra e vai os caras lá e abusam da moça. Não é um ou dois, são vários deles, uma fila, né? O mais engraçado de tudo é que a Sheila, depois de presenciar isso, ela encontra a irmã dela, a Diana, viva, toda feliz e tal, como é que você tá? Então, como se você não tivesse visto uma cena quase que indescritível, uma cena horripilante, mas ela estava, assim, extremamente feliz de ter encontrado a irmã. A irmã joga um papo, sempre que o tal do líder, o Jonas, né, um cara de poucas palavras ali, esquisitão, vestido vermelho ali, ele fica de olho
né, no pessoal. E a Diana, que já tá lá naquela seita, ela fala pra irmã, não, aqui é legal, né, a gente tá aqui porque a nossa dor é pra se juntar ali, porque tinha um negócio dos caras pendurar, não sabe aqueles negócios que o pessoal pendura na pele, enfim. Então eles usavam de artifícios físicos para fazer essa conexão com a natureza, porque o homem lá na cidade grande está destruindo a natureza e coisa e tal. Esse é o argumento, um dos argumentos ali da seita. Só que quando o Jonas ele vai embora, a Diana chega para a irmã dela e fala: não, minha filha, vamos sumir daqui, que esse cara é maluco, sádico, assassino, pervertido, etc, etc, né? E vamos sair que o bicho vai pegar. E o bicho pega mesmo, tá? Literalmente, ou melhor, dizendo, pegam o bicho, porque como eu disse, várias cenas ali, os bichinhos e tal, botam os bichos pra confrontar, tipo Pokémon, a cena, por exemplo, de um rato e uma cobra, assim, do absoluto nada. Eles montam ali uma batalha, talvez o criador de Pokémon tenha assistido Eaten Alive. Porém, não é muito fácil eles saírem dali não, tá? O pessoal do Jonas tá por todo canto, né? E eles botam a galera ali, o Mark, Sheila, pra beber uns negocinhos, a Sheila fica meio doidona. E tem uma cena, talvez uma das mais polêmicas aqui desse filme, e que deve ter desagradado muita gente da censura, que censurou o filme por vários países, que a Sheila, né, a moça que chegou ali com o Mark, ela é colocada numa cama, o Mark entra em conflito por o Mark é o aventureiro, né? O rapaz ali, o Robert Kerman. Ele acaba ficando aprisionado ali porque ele vai contra o pessoal da seita e aí o Jonas fala, então, vem aqui, Sheila, né? Ele meio que dá um negocinho ali, ela fica meio hipnotizada ali e ele pega simplesmente um consolo de madeira. Lucas, é um PlayStation feito de madeira? Não. É aquele negócio, pega uma cobra, banha de sangue o negócio e vai. E, né, no caso, abusa. To embrace the Almighty, to choose glory. Bem, Mark, ele tem que falar ali pro Jonas, ó, tô gostando da sua seita e tal, pra ganhar a confiança do cara até, né, dar aquela enrolada pra eles conseguirem fugir, né? E chega o ponto que Mark, Sheila, a irmã da Sheila, Diana, e a Moara, que é uma moça, né, nativa ali, os quatro fogem. Eles acabam, o grupo acaba se dividindo tal qual o Scooby-Doo. A Diana, a irmã da Sheila, do Elton, e a Moara, elas são capturadas no meio da floresta por uma das tribos canibais. E aí, meu amigo, o negócio... Olha só, na verdade eu tô confundindo, porque primeiro essas moças, a Diana é capturada pelos capangas do Jonas. O cara, adivinha o que acontece? O que ele faz com a Diana? Sim, ele comete o abuso, vai contando aí a quantidade de vezes, tá? E depois toda essa galera é morta pelos canibais, inclusive Diana e Moara, né? E no caso, o Mark, ele vai procurar as duas. E essa cena, infelizmente, é engraçada e absurda ao mesmo tempo, porque ele vê meio que de longe, assim, na mata, a irmã da Sheila, né, sendo ali morta pelos canibais e devorada, e quando a Sheila chega pra ver, ele simplesmente dá um soco na Sheila pra ela não assistir, pra ela desmaiar e não ficar ali impactada com a morte da irmã. Meu amigo, você já ouviu falar no negócio de diálogo? Você já ouviu falar no negócio... Não, ô Sheila, pera aí, não olha pra lá não, olha pra lá, olha a arara azul, olha a arara azul. Né? Aí ela não precisa, agora você precisava desmaiar a moça com um soco. Meu amigo, nessa hora é víscera, sangue, tripa pra todo lado, os canibais lá fazendo um churrascão. Né, o pessoal do Jonas desesperado ali, ele perdeu vários capangas também. E para piorar, helicópteros estão chegando, a cavalaria está chegando. E aí Mark e Sheila, nosso casal protagonista, consegue correr até os helicópteros, sem não antes o Mark ter uma última briga contra os canibais ali, cair na porrada. Tal qual o Tom Cruise ali, ele escala, ele agarra ali no helicóptero, o helicóptero sai voando e eles fogem para Nova York. Jonas, lá na seita, ele faz igual o pessoal de Jonestown lá, do Jim Jones, né? Ele distribui veneno ali pra galera, a galera lá, o pessoal sai capotando, todo mundo morrendo. E quando Sheila e Mark já estão seguros lá em Nova York, as autoridades falam pra Sheila, ó, não fala muito o que aconteceu lá não,
que não vai pegar bem, vai queimar não sei o que, bababá. Ela falou, pois eu vou contar tudo, todos os absurdos, bababá, bababá. E eles ficam sabendo, dá ali no jornal também, que o Jonas, o líder da seita, o corpo dele não foi encontrado. Ou seja, mandou todo mundo tomar, mas ele mesmo não tomou. E o mais engraçado é que o Jonas, ele quer ser pago pela Sheila. Ele tava trabalhando, ele falou, você tem que me pagar $8.000. E ela falou, vou pagar. E no final eles descobrem que todo o dinheiro dela e da irmã dela, que elas tinham de herança, a irmã dela tinha dado pro Jonas, pra seita. Ou seja, ela estava pobre, não tinha mais dinheiro, e o Mark não ia receber um centavo por todo aquele trampo e por quase ter perdido a vida no meio da floresta. Fim de Eaten Alive. Na teoria, né, como descrevendo ali um pouquinho e tal, você fala, nossa, é uma coisa... Mas é aquilo, né? O filme acaba perdendo muito nessa execução ou nesses exageros e querendo ser exagerado e brutal, né? Na forma como ele estabelece isso através de, por exemplo, maquiagem, né? Ou nas próteses ali, é um negócio que dá para você sentir a plasticidade da parada, né? A não ser que você queira ver apenas como um filme mais independentão, de baixo orçamento, né? O que ele acaba sendo, mas ainda assim não podemos deixar de destacar as suas fragilidades aí do filme final. Enfim, você já tinha ouvido falar de Eaten Alive, Devorado Vivo, ou Mangiati Vive do italiano, do original? Deixa aqui nos comentários qual outro filme desse Cannibal Boom que eu ainda não falei aqui no canal. Já falei sobre alguns aí nos últimos 10 anos de canal, mas se faltou algum que você precisa ver aqui, deixa nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixa o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult e se torne membro do canal, claro, se você puder e quiser, link também aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os outros vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.